todos. A oficina vai começar hoje, né? Vamos tentar realmente fazer no tempo dela de hoje. É para a gente tratar disso, né? Desse assunto que é muito importante para a gente, do georreferenciamento de ESCATs, né? Então, o georreferenciar é atribuir uma informação geográfica a alguma coisa, né? Que pode ser através de uma coordenada tomada de diferentes formas. Então é isso que a gente faz no trabalho de georreferenciamento que a gente faz, já com material existente. Bom, então o georreferenciamento de ESCATA ele vai servir para elaborar mapas de ocorrência e distribuição de espécies, avaliar status de ameaça. Então, a gente utiliza muito dessa ferramenta, principalmente para espécies que têm poucos registros, espécies endêmicas, espécies raras. Então, a gente utiliza dessa ferramenta para aumentar a quantidade de informação para poder fazer uma avaliação do status de ameaça da espécie. Para buscar espécies desaparecidas, né, que às vezes a gente tem somente um material tipo, ou há muito tempo ela não é coletada, então a gente busca também fazer o georreferenciamento e encontrar os locais, né, prováveis de ocorrência dessa espécie. Resolver problemas taxonômicos, né, a gente precisa dos materiais para poder resolver esses problemas. Para apoiar as atividades em campo, então é toda essa logística, né? Eu preciso coletar material em sílica, deixa eu ver quais materiais que eu tenho disponível no herbário, consulto o herbário. Agora deixa eu ver por onde que eu vou passar. Ixi, não tem coordenada geográfica, deixa eu pegar as coordenadas geográficas disso e me localizar aqui no mapa para saber quais caminhos, quais locais por onde eu vou passar. E também para a elaboração de checklists, né? Talvez seja um dos principais objetivos nossos aqui dentro do grupo, dentro daquilo que a gente já projeta fazer o Parque Estadual da Serra do Mar. Quais são as limitações que a gente tem, né? Não é muito legal a gente utilizar desse método para fazer modelagem, por exemplo, tá? Seja atual, histórica ou avaliar mudanças climáticas, em função da falta de precisão de quando a gente faz esse georreferenciamento. Tem limitações também para plano de manejo, isso porque numa escala local, se a gente faz uma indicação de que a espécie ocorre no parque da Serra do Cipó, aonde que ela foi coletada na Serra do Cipó? Não tem nenhuma informação. Aí eu coloco um centroide do limite do parque, né? Dentro do parque da Serra do Cipó. Quer dizer que aquela espécie ocorre naquele ponto? Não, quer dizer que eu estou identificando que ela ocorre na Serra do Cipó. Então, esse trabalho ele pode trazer algum problema no entendimento, às vezes, para o gestor de uma unidade de conservação, de que ali tem uma quantidade de espécie enorme, naquele ponto ali no meio da Serra do Cipó, quando, na verdade, a gente simplesmente pegou um centroide como referência, né? E não quer dizer que ali é uma área de extremo, né, extremo de biodiversidade, mas simplesmente porque vários pontos foram, né, georreferenciados posteriormente para aquela localidade. Então, isso ocorre muito, né? E também ocorre quando a gente faz isso numa escala local. Para o licenciamento ambiental, a mesma coisa, também não é uma coisa boa de fazer em função de indicar que pode ter uma espécie no local que ela não existe, ou deixar de considerar o real local em função de um ponto que foi calibrado depois a partir desse caso. E as limitações também, assim, apesar da gente indicar onde a espécie pode ocorrer, essa espécie pode não estar lá mais, por várias questões. Inclusive, o ambiente já pode ter sido muito transformado, ou simplesmente a planta deixou de existir ali, ela está ocorrendo em uma outra localidade. Tá? Então, essas são algumas, assim, meio, né, quais são os objetivos que a gente consegue cumprir, entender que ele é um método que ele não é um método perfeito, que ele tem uma margem de erro, e que com isso a gente pode trazer algumas consequências para o tipo de trabalho que a gente também vai fazer depois de georreferenciar. Bom, então assim, o que a gente deve fazer, né, quando a gente tem acesso a esse CATA, e o que a gente deve buscar de informação para a gente começar a fazer esse trabalho de georreferenciamento? Eu trouxe aqui um exemplo que eu acho um exemplo, eu quis buscar esse tipo de registro, que eu acho um registro muito legal, ele mostra várias questões. A Nancy Hensel, ela é uma tremenda botânica, né? Ela é atuante até hoje, e ela foi uma das primeiras que ela estava nos Estados Unidos, né? No Field Museum, e
ela foi uma das primeiras que, aqui no Brasil, ou aí no SPF, se preocupou com essa questão das coordenadas geográficas, ou até mesmo, segundo a Ana, né, a Ana Juliette, foi uma das primeiras pessoas que adquiriu um GPS e levava o GPS para campo para poder fazer pesquisa. Isso na década de 90. Então, ela, nas fichas delas, a gente vai encontrar já algumas coordenadas geográficas, só que vejam bem, essa data aqui da coleta é de 1981. Pelo que a gente sabe ou imagina, ela coloca uma coordenada geográfica que não é exatamente a coordenada tomada em campo. Essa coordenada ela foi atribuída a partir das consultas que ela fazia nas cartas do IBGE. Tá? Então, nos mapas do IBGE, ela buscava através da grade, né? Então, a grade das coordenadas, aquela, eu vou mostrar um pouco mais para frente, são as quadrículas, né, que delimitam os espaços ali dentro do mapa, que delimitam as posições das coordenadas geográficas. Ela buscava a coordenada mais próxima pelo cruzamento das linhas e atribuía, então, a coordenada sul e a coordenada a oeste. Bom, mas ela também traz outras informações aqui, né? Altitude, possivelmente pelas curvas de nível. E o que importa para a gente aqui? Olha, isso aqui que é muito bacana, né? Quando ela descreve que está a 4 quilômetros de Diamantina na estrada do Biribiri. Biribiri hoje parque estadual, né? No Vale do Ribeirão das Pedras. Nossa, gente, esse tipo de informação, que olha, 4 quilômetros, né? Então você pode contar a partir da cidade de Diamantina, pela estrada em direção ao Biribiri, né? E quando chegar próximo ao Ribeirão das Pedras, você pode colocar uma coordenada geográfica ali, que você vai ter uma coordenada geográfica bem legal. E além disso, ela mostra as características do ambiente. Então ela está crescendo em áreas arenosas, né, de quartzito, na face úmida da serra, né, da encosta. Tá bordeando alguma floresta ali, né, ou melhor, um curso d'água sazonal. Então, ela está próximo a uma drenagem. Isso são elementos que a gente consegue, através de uma imagem de satélite, localizar também. Então, assim, olha, nesse local aqui tem um campo realmente aqui mais arenoso, aqui na imagem de satélite está branco. Talvez esse seja o local mais provável aqui nessa região que ela tenha encontrado essa planta. Beleza. Então, né, um conjunto de informações aí bem bacana para a gente conseguir colocar uma coordenada geográfica. Tá? As informações do coletor e da data de coleta são importantes em função de a gente começa a conhecer um pouco melhor os coletores, né, e ter um pouco mais de informação sobre eles e saber como que ele trabalhava em campo, né, ou depois do campo com o tratamento dos materiais. E a partir da data também a gente sabe que tipo de recurso, tecnologia que a pessoa teve para tanto coletar o dado, assim como também foi a logística dela em campo. Em 1981 não tinha tanto carro disponível. Eu acho que o pessoal aí no SPF usava uma Kombi, né, que foi adquirida pela WWF, né, era a Kombi do Panda, do urso. Essa história é bem interessante, né, que eles eram reconhecidos como o pessoal da Kombi do urso, né, que chegava para poder fazer as coletas na região, né, principalmente dos Pinhaços, Minas Gerais. Bom, então eu falei ali, né, que ela utilizou de mapas. Tá ok aí, pessoal? Estão me escutando? Só aquele momento que eu calibro para saber se eu estou online, se vocês estão me escutando ou não. Tá tudo certinho. Beleza. Bom, então assim, de mapa, né, a gente vai ter muitos tipos de mapa, mapas mais antigos, mapas mais novos. Eu acho que assim, tem muita coisa para falar sobre o mapa, né? Só que não dá para a gente ficar também falando só sobre isso, né? É importante ter a ciência de que fazer mapa não é algo assim, simplesmente fazer uma figura, fazer um desenho. Existe muito critério por detrás disso, né? É uma ciência, né? Uma ciência de fazer mapa, do mapeamento, do geoprocessamento, e que isso vem acompanhando, né, a história da botânica desde os naturalistas para se localizar em campo, para poder traçar os seus roteiros e percorrer todos os caminhos desejados.
À esquerda, então, tem o caminho que os Pix e o Martins fizeram, a viagem ao Brasil, né? Então eles começam ali pelo Rio de Janeiro, vai em direção a São Paulo, depois pega o sul de Minas, né? E eles fazem uma incursão ali, talvez pelo Jequitinhonha, e começam a adentrar pelo sertão, vão para a Bahia, passam ali para Salvador e tal. Daqui, possivelmente, eles despacham vários materiais já para o navio, se eu não me engano, e depois vão adentrando aí pelo sertão e vai para Belém. Eu acho que em Belém, normalmente, eles despacham material, se eu não me engano, e depois eles sobem, né, os rios da Bacia Amazônica. Percorrer esses caminhos, né, nessa época, a partir desse ponto aqui do norte de Minas, era uma aventura, porque não tinha nada. O que tinha de estrada na época nem era estrada, né, eram caminhos, basicamente era estrada real, saindo, né, do Rio de Janeiro ali, né, ou aqui por São Paulo, né? Então seriam os dois caminhos ali da estrada real até chegar em Ouro Preto e ali também seguir até o distrito diamantino, né? Então esse caminho tinha o objetivo de chegar de onde saiu o ouro e saiu os diamantes. No mais, era uma selva danada, né? Ou era sertão. Então, não tinha muita referência em campo, né? Eles se guiavam por pessoas que conheciam mais esses locais ou já tinham feito esses caminhos pelos cursos d'água, pelos rios, e foram desbravando por todo o Brasil. Não tinha GPS, não tinha limite político, não tinha localidade, não tinha cidade, né? Então é muito comum a gente, às vezes, encontrar o material que está escrito província Minaro, né? Minas Gerais. Aonde? Não sei. Não tinha mais como ele acrescentar informação, não tinha mais nada, né, de referência ali naquele local. E com o tempo que o Brasil foi ampliando, né, a ocupação, saindo do litoral, indo para o interior, isso vai mudando. Então os mapas vão mudando, e isso é uma das questões muito importantes que a gente precisa ficar bastante atento para a gente buscar coisas antigas, coisas que estão desaparecidas. Existe um processo de mudança que a gente vai ter que entender ele. Vou falar um pouco disso mais à frente. Aqui como exemplo, né, que são outros dois mapas ali da região da Serra do Cipó, já são mapas de 1920, da década de 20. Os municípios ali, aqui seria Santana do Riacho, essa região, só que Santana do Riacho pertencia a Santa Luzia, assim como Lagoa Santa. Então os municípios eram muito maiores, tá? Então é possível que às vezes você vai encontrar o material da Serra do Cipó que está escrito Santa Luzia, só que Santa Luzia hoje está aqui, e a Serra do Cipó está aqui, né? Desculpa, eu estou sinalizando o lugar errado. Né? A Serra do Cipó está aqui, né? Santana do Riacho mais ou menos aqui, e aqui está Santa Luzia. Né? Então, assim, possivelmente você vai falar, nossa, mas que pessoa maluca que escreveu Santa Luzia e a Serra do Cipó está aqui, a Serra do Cipó não está lá em Santa Luzia. Mas na época que a pessoa coletou, né, na década de 20, por exemplo, se você encontrar o material dessa época, a Santa Luzia chegava até a Serra do Cipó. Né? E do outro lado, Conceição do Mato Dentro, também tinha um outro limite, então pegava Ferros, hoje é outro município, né? A região ali de Congonhas do Norte também hoje é outro município. Então é muito importante a gente entender essa dinâmica dessas mudanças, dos limites políticos, e que isso está refletido em mapa, a gente consegue recuperar essas informações, tá? E trazer isso para os nossos contextos de busca de plantas em campo. Então está aí delimitada a Serra do Cipó. Bom, aí já na década de 70 começam a aparecer essas cartas, são maravilhosas, né? Essas cartas são muito ricas, que são as cartas do IBGE. Né? Esse processo do IBGE também foi um processo muito custoso em termos de pessoal, de tempo, de ir a campo, de aerolevantamento, né? Muita foto também por avião para poder fazer esses mapas. Era um trabalho de desenho à mão, né? Os mapas eram desenhados à mão. E não sei se vocês já viram, quando faz aerolevantamento, você coloca as fotografias, tem um óculos especial que você consegue ver o relevo em 3D. Né? É muito bacana isso, né? Tudo analógico, né? Um óculos mesmo. Né? Então, vocês lembram aqueles óculos de ver imagens em 3D, aqueles livros de ver imagem em 3D? É mais ou menos aquele processo. Né? Então, você trabalhava juntando duas fotos do mesmo tema, e com esse óculos você conseguia ver esse relevo em 3D.
E com esse relevo em 3D é possível colocar as curvas de nível, ver por onde os cursos d'água estão passando, né? Então era um trabalho de desenhar mesmo, né? O trabalho era feito à mão. Não tinha tantos computadores, ou os computadores que existiam na época eram limitados, eles não conseguiriam fazer mapas tão ricos para todo o Brasil como foi feito. Mapas aí variando a escala, mas mapas de 1 para 50 mil e tal. E nesses mapas eram anotados os topônimos, né? Isso é muito importante entender esse processo. O topônimo, ele é um nome dado a uma característica geográfica. Então, o topônimo pode ser o nome de uma serra, por exemplo, Serra do Cipó, e aqui ele define que a Serra do Cipó está aqui na região de Santana do Riacho, aqui, se eu não me engano, né? E daqui, né, a Serra do Cipó se estenderia até a estrada no sentido para Diamantina. Então, naquela época, a Serra do Cipó, entendia-se que ela iria desde a região sul lá de Santana do Riacho, não, aqui é Santana do Pirapama. Santana do Pirapama, passando até a norte, próximo à estrada que dá acesso a Diamantina. Então, esse tipo de informação, a gente também consegue entender o nosso espaço. Isso é legal para delimitar, por exemplo, uma área de estudo, né? De onde eu estou estudando, né? No meu mestrado, eu fui estudar uma parte da Serra do Cipó. Mas o que é a Serra do Cipó em termos geográficos? Né? Somente ali, na localidade de Serra do Cipó, esse maciço de serra se estende de onde até onde. Então, a partir dessas informações de mapa, eu trouxe algumas outras bases de dados, e aí, no caso, a altitude, né, buscando ali o conceito de campo rupestre, lá em cima da cota de 900 metros, e então, a partir das curvas de nível, em vermelho aqui são as curvas de nível acima de 900 metros, eu fiz uma delimitação do que seria a Serra do Cipó, e fiz uma proposta de dividir essa serra pela divisão que já era dotada no site da Flora da Serra do Cipó, né, que era um site do laboratório, mas também acrescentando outras regiões para tentar entender um pouco melhor esse espaço. Então, isso está lá na minha dissertação de mestrado. Então, essa delimitação ela é mais precisa, pegando a cota de 900 metros e dividindo ali pela região de Congonhas do Norte, Santana do Pirapama, Santana do Riacho, Conceição do Mato Dentro e a parte sul da Serra do Cipó. As coletas na Serra do Cipó, elas não são feitas uniformemente em todo o território, a gente sabe disso, né? Tem muita coleta ao longo da rodovia, principalmente nessa região onde foi feito o primeiro checklist, na década de 80. Então é aqui que estão distribuídas as coletas que estão, né, a maior parte das coletas que estão no SPF. Quer dizer que tem coleta só aqui? Não, mas a maior parte das coletas eram feitas ao longo da rodovia, nesse trecho da Serra do Cipó. Quer dizer que ainda na Serra do Cipó tem muito lugar a ser coletado. Tá? Ainda acha espécie nova, Serra do Cipó ainda surpreende muita gente. Alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Só beber uma água aqui. Bom, aí falando dessa questão que eu comentei anteriormente, né, das mudanças da cartografia, né, de como que os mapas mudam, né, ao longo do tempo, eu destaquei aqui 3 aspectos que, para mim, me interessam muito, são questões que eu me deparo com elas constantemente. Então, a gente tem mudanças que elas são numa escala mais ampla, né, nacionais ou estaduais, né, que a gente teve muita mudança de limite de estados, né, ao longo da história do Brasil e ao longo da história da botânica no Brasil, né, com a chegada dos primeiros naturalistas. Aí a gente tem uma mudança que, para mim, ela foi muito importante e é até hoje, para aquilo que eu estudo, que eu faço, que foi a mudança dos modais de transporte. Então, os primeiros naturalistas andavam a cavalo, carregavam as tropas, e eram os naturalistas europeus. Os primeiros naturalistas brasileiros já passam a contar com a ferrovia, né? E já tem o trem, então já circula por boa parte do território. Isso muda totalmente a distribuição dos povoados. Isso muda dramaticamente. É do ponto do seguinte, inaugura a ferrovia, e aí inaugura uma estação
No município, a sede do município muda de local. Antes era no caminho que passavam os tropeiros e passa a sede da prefeitura muda para o lado da estação ferroviária. É impressionante. E depois, como veio a rodovia, é a mesma coisa. A rodovia também provoca uma mudança na distribuição da ocupação humana. Com isso, os nomes vão mudando totalmente, porque já que chegou uma rodovia, vamos batizar essa localidade aqui agora, que começa com um comércio, uma fazenda ali e tal, quando vê, já tem muitas casas construídas e vira um distrito. E aí aparece o nome do distrito. Começa dando, né, homenageando um santo, e depois isso vai mudando, homenageia um político. Os nomes vão mudando a todo momento. Isso é uma coisa muito dinâmica. E a gente precisa entender esse processo, entender isso em cada localidade, para buscar, muitas vezes, as plantas que estão desaparecidas. E as toponímias também mudam. As serras mudam de nome, os cursos d'água mudam de nome. Né? Passa a ser o curso d'água da Dona Maria, que é lá no sítio da Dona Maria. Depois a Dona Maria ela morre, passa a ser da Joana, a filha dela. Né? Então é o Ribeirão da Joana. Essas coisas vão mudando localmente. Né? Isso aí foram essas informações que foram utilizadas para atribuir um local e que foi colocado no Messicata, por exemplo. Trouxe esse mapa aqui, peguei o primeiro mapa que apareceu, da mudança dos limites dos estados no território brasileiro, né, desde as Cismarias. Então, assim, a gente pode ver como que mudou assim, dramaticamente. Já tive situação uma vez eu e o Piranha, ele estava buscando uma planta do Pernambuco, era uma coleta mais antiga, e aí a gente chegou numa questão. O Pernambuco já foi muito maior do que é hoje, né? Pernambuco hoje é isso daqui, mas olha como que era Pernambuco, né? O Goiás incluía Tocantins. Então, muitas vezes você vê lá um material. Isso é recente, hein, gente? Isso é da década de 50. Né? Então, não precisa ser nem um material muito antigo. Às vezes você encontra lá uma coleta Goiás, aí você planeja e percorre o estado do Goiás todo, não acha nada. Né? Mas, na verdade, estava na região que hoje é o Tocantins. Tá? Então, esse é, assim, exemplos bem numa escala bem grosseira aí de como que a gente passa por essas questões. E essa questão, então, dos modais, né? Então, assim, os caminhos que os cavalos, as tropas passavam, eles eram caminhos, não eram estradas, eram caminhos, eram trilhas, né? Então, assim, um cavalo, a mula, né, um burro de carga, ele passa por qualquer ribanceira, por qualquer lugar, assim, né? Que o ser humano consiga passar também, obviamente. Então, assim, qualquer caminho é caminho para o animal. Só que não dá para você construir uma estrada para passar uma carroça, que, né, as primeiras estradas foram na perspectiva de uma carroça, no mesmo lugar que passa uma tropa. Não dá, às vezes o terreno é muito acidentado, tem travessia de curso d'água que não tem como você construir uma ponte e tal. Então o caminho muda. Na medida que passa de um caminho de tropa para uma estrada, as ocupações humanas também mudam de local, tá? Então essa é uma primeira mudança que tem no nosso modal de transporte. Essa é uma foto do Eric Hess lá no mercado de Diamantina, ainda na década de 40, Diamantina o pessoal utilizava muito, tinha muito tropeiro, então nem tanto tempo tem. E aí na virada de 1800 para 1900 começa a entrar o trem, né? Então já, eu acho que 1850, já começa a ter a ferrovia no Brasil, talvez um pouco antes disso, não sei exatamente, mas essa foto aí é do início de 1900, 1910, é Conselheiro Mata. Só que veja o que está escrito na estação ferroviária, Riacho das Varas. Tá? Então, Conselheiro Mata chamava Riacho das Varas. Conselheiro Mata na região de Diamantina, e é um lugar que tem muito registro aí no SPF, muita coleta, estrada de Diamantina para Conselheiro Mata. E aí depois entram as rodovias, né, com o transporte automotor, dos veículos, ônibus, caminhões, carros. Uma foto aí do Xixico Alckmin, de 1924. Você vê que lá em Diamantina, nessa época, ele já tinha uma rodovia para chegar em Diamantina, né? Possivelmente já tinha uma rodovia, porque já tinha carro. Ou esse carro chegou de trem, né? Vai saber. Mas já tinha rodovia já, as rodovias já chegavam em Diamantina. Logo depois do trem já começaram a abrir as estradas. E isso muda, né? Essa é a forma com a qual a gente vai para campo, principalmente.
e a gente vai de carro e a gente vai pelas rodovias. Essas mudanças, gente, tem umas coisas que são até muito folclóricas, né? Essa foto aqui é do município lá de Gouveia, né? Atualmente Gouveia. E é a inauguração da estação ferroviária do município de Gouveia. A localidade chamava Baraúna. E eu ficava, que diacho de localidade que é essa que o Silveira está anotando? Eu procurava Baraúna, tinha um monte, e eu pensava que era uma corruptela de Braúna. Aí você procura Braúna, aí aparece 1 milhão de fazenda Braúna, 1 milhão de distritos e localidades de Braúna. Então era uma informação que eu não conseguia entender. Até entender que, na verdade, era Baraúna que mudou para Gouveia e hoje é Barão de Guecuí. E isso, em pouco mais de 100 anos, essa localidade mudou de nome 3 vezes. Tá? Então, isso ocorre, né, e a gente precisa ficar muito atento com os materiais antigos para a gente saber onde que a gente vai colocar uma coordenada geográfica. A gente pode buscar um nome que ele simplesmente não existe mais e que ele mudou totalmente a nossa referência. Ok? Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum comentário? Vocês estão aí? Eu não estou vendo o chat. Se tiver alguma pergunta lá, por favor, me avise. Tá de boa, Renato. Renatinho falou tranquilo no chat também. Valeu. Bom, agora indo para os práticos, né? A gente tem uma pergunta já que foi o Guilherme colocou, né? Que foi uma coleta que está escrito somente Espírito Santo. Foi uma coleta mais antiga, o Guilherme? É de algum naturalista? Não sei se ele vai conseguir me responder por conta da gravação. Eu acho que ele não vai conseguir me responder. Porque não... Ele disse que foi Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, verdade, foi Saint-Hilaire, exato. Ele falou isso, ele explicou no momento. Né? Então está escrito somente Espírito Santo. Né? Bom, tem algumas formas a gente descobrir qual seria o local mais provável dessa coleta. Uma forma que eu gosto muito de fazer é ir no site da Flora Brasiliense, que é lá do CRIA, né? Não sei se todos já acessaram esse site. Já tem bastante tempo, está disponível a obra completa da Flora Brasiliense ali. E dali você tem uma seção que é do Urban, que ele trata dos itinerários dos naturalistas. Tá? Então, eu trouxe aqui como exemplo, aqui é o itinerário do Riedel. Né? O Riedel coletou muito Heliocaulus. Então, muito tipo, muitos materiais assim, de Heliocaulus do Brasil é do Riedel. Impressionante tanto que ele coletou Heliocaulus. Então, eu sempre me interessei muito pelo itinerário do Riedel. Né? Então, você vem aqui, vai estar escrito em latim, né? Mas está aqui as localidades por onde ele passou. Né? Vai falar quem era o naturalista, de onde ele veio, onde ele nasceu, né? Se ele estava vivo ainda na época, ainda vai contar onde ele estava e tal. Se já tinha falecido, vai colocar a data de falecimento dele. E aí vem o itinerário, né? Onde ele começa, então, na Bahia, coletando na Bahia, na região de Ilhéus, viu, Roberto? Roberto tem coisa lá de Ilhéus lá que... Né, Roberto? Da Bahia lá. Pois é. Então, assim, o Riedel passou pela Bahia. Foi o primeiro lugar que ele chegou, parece, tá vendo? Né? Rio Cachoeira, Rio do Engenho, Rio Una, né? Então, tá aqui. O homem passou em Ilhéus. Depois ele vai para o Rio de Janeiro. Possivelmente, quando vem da Europa, a primeira parada que fez foi ali na região de Ilhéus, com embarcação. Depois segue para o Rio de Janeiro para dar entrada e pegar as autorizações para poder percorrer todo o território. Precisava de ter autorização para isso. E daí ele segue, então, do Rio para Minas Gerais. Né? E aí ele vai lá para a Serra da Lapa. Né? Poxa, Serra da Lapa, onde que é isso? Né? Mas antes da Serra da Lapa ele passou por Lagoa Santa. Lagoa Santa talvez, será que essa Serra da Lapa aqui é na Serra do Cipó? Não sei, hein? Talvez pode ser e tal. E hoje a gente tem a localidade da Lapinha. Então vejam também que aqui a gente tem os meses
tá? Esses números aqui são os meses, viu? Que ele passou pelo local. Aqui, olha só, o ano, 1824 a 1825, e aqui os meses. Então, uma coisa, Guilherme, que serve para a gente tentar localizar o local provável é pelas datas. Às vezes está só escrito assim, Espírito Santo, mas tem a data. Além da data, também pela sequência do número do coletor. Então, essas são formas que a gente vai mais ou menos tentar traçar o trajeto e saber aonde, nesse mês aqui, onde que o Saint-Hilaire estava, qual localidade que o Saint-Hilaire estava. Então, se você pegar lá o itinerário do Saint-Hilaire, se tiver na ficha, às vezes não tem nem a data também, né? Vai só dificultando. E aí você busca, então, essa informação pela data e tenta encontrar o local mais provável, ali mais próximo, ok? E aí, com isso, então, eu consegui entender que a Serra da Lapa era Lapinha, efetivamente, o local mais provável da travessia dele foi aqui, pela Serra do Cipó, né, e ele não passou pelo caminho mais ao sul, que é da estrada atual, onde que a gente tem a maior parte das coletas que estão aí no espécie. Né. Então, esse era um caminho muito utilizado, que saía ali na região do Cemitério do Peixe. Hoje tinha um quartel mais a norte, que ficava ali controlando o fluxo de pessoas que estavam entrando no distrito de Diamantina, né, do município de Diamantina, que era onde tinha diamante. Então era uma região muito controlada pela coroa portuguesa. Você precisava de uma outra autorização, uma autorização especial para conseguir entrar na região de Diamantina em função da importância econômica que essa localidade tinha na época. Tá? Então essa é uma forma de entender, né? E assim, Santana do Riacho nem sempre chamou Santana do Riacho, lá também já chamou Riacho Novo. Bom, e também, assim, todo esse trabalho do georreferenciamento, ele nos ajuda a delimitar um pouco melhor as regiões de coleta, né? Isso daqui foi algo que eu fiz lá para o meu mestrado, para tentar atualizar a lista de hidrocolasta da Serra do Cipó. Eu busquei as obras, né, dos principais especialistas na família. Estou começando pelo Ruland, de 1903, né, de quantas espécies o Ruland vai colocando aqui. Estão nesse eixo aqui, tá? São as espécies colocadas pelo Ruland. Depois a primeira obra do Álvaro da Silveira, e aqui os diferentes gêneros, né, aqui no caso Pepalanthus, em preto, né, azul Ctinocéfalos, Deiotrix, Comanthera, tá aqui em vermelho, em laranja Tassingonanthus e Eriocaulo em verde. Então veja que como essa delimitação de Serra do Cipó, ela oscila nas diferentes obras, também oscila a quantidade de espécies existentes na Serra do Cipó, a depender do estudo, a depender do trabalho. Né? Você vê que no boletim da Serra do Cipó diminui a quantidade de espécies, está muito claro isso aqui, principalmente em Pepalanthus e Actinocéfalos, porque também o checklist de 1987 ele é numa área bem restrita da Serra do Cipó, que eu mostrei naquele quadrado pontilhado para vocês. E aí no site, né, se eu não me engano, o site está fora do ar, tentei acessar ele outro dia, eu acho que retiraram o site do ar, da Flora Online da Serra do Cipó, então já tem uma quantidade de espécies muito maior, porque também amplia esse conceito de Serra do Cipó e delimitando isso pelos municípios que compõem ali aquela região que mais ou menos mostrei para vocês. Né? E com isso, então, foi possível gerar esse outro mapa e mais ou menos por onde cada um dos especialistas passou. Né? Na verdade, o Ruland não foi a campo, o Ruland só trabalhou com os materiais especialistas dos naturalistas que depositaram os materiais nos herbários da Europa. Né? O Ruland não foi a campo, mas contou também com materiais de Silveira também, que foram despachados para a Alemanha, possivelmente junto com o Schwack, né, que era curador do herbário lá de Ouro Preto à época. Né? Então, Silveira ele pega mais essa parte aqui da Serra do Cipó, entra um pouco mais para a Conceição do Mato Dentro, e era onde eu estava trabalhando, e tinham várias espécies ali que eram pouco conhecidas. Né? Então, aqui é a primeira obra de Silveira, que é a segunda obra de Silveira, uma de 1908, a outra de 1928. Aqui, então, o checklist de 1987. Então, é uma área mais restrita. E aqui, então, essa Serra do Cipó mais ampliada, só que não pegava a Conceição do Mato Dentro ainda,
Então, e aí, por isso, né, foi importante fazer um mestrado aqui nessa região do Parque do Intendente e enfim, reencontrar plantas que eram conhecidas só do material do tipo, espécie nova e outras coisas. Bom, aí entrando no aspecto de referenciamento das essicatas, só lembrando assim, da outra oficina que eu mostrei aqui no nosso grupo, né? A gente tem vários tipos de dados vetoriais que a gente trabalha com eles, né? Então a gente tem os pontos, as linhas e os polígonos, tá? Então quando a gente vai trabalhar com QGIS, a gente pode escolher que tipo de arquivo que eu quero gerar, seria um de pontos de ocorrência, de linhas, né? Principalmente hidrografia e rodovia, os caminhos que a gente percorre em campo, a gente representa por linha, e os polígonos representam áreas, limites políticos, municípios, estados e tal. Todos esses dados de geometrias a gente pode converter para dados matriciais, ok? Então, um pouco dessa ideia também de trabalhar com os bancos de dados, né? De saber quantas espécies tem numa localidade, quantas espécies ameaçadas tem numa localidade, quando a gente converte os dados vetoriais de pontos para dados matriciais. E a gente começa a obter os rasters. A gente tem rasters que vêm de dados de ponto, rasters que vêm a partir de dados de linha, rasters que vêm a partir de polígonos, e aquelas imagens de satélite, né, as fotografias, que são também um tipo de raster. E aqui um exemplo de um raster de vegetação de um produto da NASA, que é do Moody's. Lembrando que nesses dados, na verdade, a gente está trabalhando com uma matriz que ela está, né, o pixel é como se fosse um quadradinho e cada quadrado tem um número, um valor associado, que pode ser inclusive o RGB da cor. A gente tem diferentes projeções, isso aqui é muito importante, né? Então, por exemplo, eu acho que não é muito nosso caso, mas para quem trabalha nos polos, não dá para trabalhar com uma projeção cilíndrica, ele vai trabalhar com uma projeção cônica ou azimutal. Isso é importante na configuração dos softwares. Né? O QGIS não exige muito disso da gente, mas outros softwares podem exigir qual tipo de projeção com qual a gente vai trabalhar. E aqui tem uma outra questão associada também, que é o datum, né? Qual que é o algoritmo de deformação da Terra que a gente vai trabalhar com ele. É importante ter uma visão de que a gente está trabalhando mais com trigonometria do que com biogeografia. Né? A gente vai trabalhar com um gráfico, né, que ele varia. Se a gente utilizar o sistema de coordenadas geográfico em graus, ele vai variar na latitude de 0 a 90, né, mais 90 ou menos 90. Então, do Equador em direção ao norte, a latitude ela varia de 0 a mais 90. Na maior parte dos nossos casos aqui no Brasil, do Equador para o sul vai variar de 0 a menos 90. A oeste, que são todos os nossos casos aqui no Brasil, vai variar então de 0 até menos 180, e a leste vai variar de 0 até mais 180. Então, entender que nos quadrantes a gente tem aqui, né, x menos, y mais, aqui y, né, x menos, y menos, x mais, y menos, x mais, y mais, faz toda a diferença na hora de a gente colocar uma coordenada geográfica e não errar o sinal. Não errar esse sinal para a gente não colocar o nosso ponto no quadrante errado do mundo. Os formatos de coordenada geográfica, eles são variados também. Basicamente, a gente vai encontrar esses três, que é a UTM. A UTM é muito ruim de a gente trabalhar, as anotações científicas não devem ser feitas em UTM, mas, em geral, os dados de consultoria ambiental e de engenharia utilizam o UTM porque ele adota o sistema métrico e não de graus. Né? E aí, só que para isso você tem que adicionar mais uma informação, que é a zona. Né? Qual zona que está, no nosso caso aqui, nossa região, a zona 23S. Tá? Então, vejam bem que para fazer a anotação desse mesmo ponto que é aí do SPF, olha como que esses dados vão variar drasticamente as anotações. Vocês vão encontrar a coordenada geográfica tomada em UTM, em ficha. Né? É normal, acontece. E é esse número estranho aqui, olha. Ele é um número que tem... Aqui tem 6 casas, né, antes da vírgula, aqui tem 7 casas antes da vírgula. Tá. X, Y. O Y é maior que o X.
No caso do grau minuto segundo, também não é uma forma legal de anotar, mas assim, o pessoal gosta de colocar dessa forma em ficha para banco de dados e para a gente poder fazer mapas. O ideal é a gente conseguir entrar já com o banco de dados todo em grau decimal. Melhor, aqui grau minuto segundo, né? E aqui grau decimal. Ok aqui, pessoal? Tem alguma situação que vocês já tenham passado, que vocês já se depararam com alguma coisa estranha? Bom, para formar os bancos de dados, então, deem preferência para o grau decimal. Ainda que as fichas exijam que você faça a anotação em grau minuto segundo, né, que não é muito legal, assim, não ajuda muito depois em outras análises ou para fazer os mapas. Mas se você puder, dê preferência em tomar já os seus dados em grau decimal, e a conversão você pode fazer a qualquer momento. Né? Existem várias formas de fazer isso, não é algo tão custoso em termos de tempo. Uma coisa que a gente fala muito é sobre centroide, né? O centroide nada mais é do que um ponto tomado no centro de uma região com referência geográfica, município, estado. Então aqui são centroides dos municípios do Espírito Santo, e aqui um centroide do limite do estado do Espírito Santo. Vejam que alguns centroides, em função das características do limite do município, ele meio que não está no meio, né? Ele começa a ficar deslocado, e às vezes pode acontecer do centroide do município não cair no município, tá? Em função de como que o município tem a sua superfície delimitada. A gente fica assim, não, eu queria uma tabela de centroide, eu preciso de um centroide e tal. O centroide, gente, é super fácil de gerar no QGIS, se você tiver a base dos municípios, por exemplo. Tá? Então, assim, isso é algo bem, bem tranquilo. E assim, se não for do município, se for outras bases de dados, no QGIS dá para fazer isso super fácil. Né? Simplesmente vai indicar lá a camada e você vai lá e colocar gerar centroides. É rápido. Viu? Então, se às vezes você não tiver o valor do centroide, você mesmo pode gerar isso. E aí, há outras questões que a gente se depara, né? São dados espelhados, né? Que acontece muitas vezes dos pontos que estariam referenciados para o Brasil, estão com o sinal trocado, caem ali na região do Oriente Médio ou também mais próximo à África. Tá? Então, reforçar isso, tomar muito cuidado com esses dados espelhados em função da troca de sinais. E aqui eu quero mostrar, assim, bem assim, já entrando já para os práticos, né? Assim, o que eu fiz mais um mestrado, que eu queria fazer os mapas de ocorrência e avaliar status de ameaça. Então esse foi o fluxo que mais ou menos eu adotei, né? Então eu começava ali com meus dados de campo, né? Baixo todos os dados do GPS. Eu usava muito o TrackMaker, que é um software de uso livre, super fácil, assim, pelo menos eu achava fácil de usar. E que ele roda no Windows, né? Então você liga o GPS no computador, ele localiza o GPS e ele baixa todos os dados de uma vez, e a partir daqui você consegue converter para formato TXT, né? E daí, a partir do TXT, você converter para tabela, então facilita essa parte do dado do ponto, né? E nesse software também você consegue fazer as conversões dos diferentes sistemas de coordenada, né? Então, por exemplo, de grau decimal para grau minuto segundo, ou para UTM, é super prático também, dá para você fazer isso, né? Você entra aqui em ferramentas, e aí aqui na ferramentas tem opções, aí lá você muda, né, de grau decimal para grau minuto segundo, e aí depois você exporta os dados e vai colocar todos os dados do formato que você desejar. Aí, a partir da bibliografia também, né, pegando várias informações das localidades, e aí para herbário. Né? Então, assim, tem muita coisa, está no Species-Link, no Reflora, no GBIF, mas tem muita coisa que não está. Né? Então, você precisa de ir para herbário, né, e ter esse trabalho de né, botar a mão nesse cata para a gente conseguir ter o acesso à informação.
E aí, depois disso tudo reunido, vem a parte de referenciamento das coletas. Ali para a Serra do Cipó, tinha uma outra questão que era bastante curiosa, e tem uma solução que foi dada pelo Vinícius Souza, né, que é da atualização da quilometragem da rodovia. A rodovia da Serra do Cipó é uma rodovia bastante antiga, né? Ela começou com uma estrada mais estreita, depois esse trajeto ele foi sendo refeito. Só que ele foi sendo refeito desde Lagoa Santa até a Serra do Cipó. Então a estrada ela mudou a quilometragem. Então precisava, sei lá, fazer uma nova ponte, né? Tirar um pouco de curva ou passar por outro local. Então o trajeto da estrada foi sendo refeito e a quilometragem mudou. Então o Vinícius fez esse trabalho brilhante, né, de comparar a quilometragem que ele diz atual, né, esse atual, na verdade, eu acho que ainda é da década de 90, que essa estrada mudou, a rodovia mudou novamente, né, mudou a quilometragem já depois desse trabalho do Vinícius. E ele coloca, então, essa coluna com a quilometragem, que seria a quilometragem atual para a época, e o quilômetro antigo, e a altitude, e uma localidade ali também para você se guiar. Então, isso aqui foi muito importante para poder referenciar os materiais que eu precisava, né, também incluir em materiais analisados, principalmente para poder fazer mapa de ocorrência da espécie, e que só tinha ocorrência na Serra do Cipó. E aí, quando você pega a carta do IBGE, então dá para você já referenciar a carta do IBGE e localizar, por exemplo, o córrego Vitalino, o córrego Alto do Cupim, o córrego dos Pontinhas. Aí você encontra esses córregos aqui e você pega um ponto estimado de cruzamento com a rodovia, e aí todos os materiais que tiverem escrito, né, aquele quilômetro, aquela quilometragem, ou aquela localidade, você já tomou a coordenada geográfica uma vez e você vai atribuir essa mesma coordenada geográfica para todas as referências que sejam idênticas, que tenham a mesma localidade como referência. Beleza? Então, isso aqui é um caso à parte da Serra do Cipó em função da mudança da quilometragem da rodovia. Bom, e aí, né, com os bancos de dados, então, também os bancos de dados nos fornecem muitas coordenadas geográficas quando a pessoa toma coordenada geográfica em campo. Também são muito úteis para isso, né? Em coletores, que você sabe que a pessoa coleta direito e ela pega a coordenada legal em campo, você pode pegar uma coordenada de uma localidade idêntica de outro material que não tem a coordenada, né, e você atribuir aquela coordenada, então. Lembrando que tudo isso você deve sinalizar na sua metodologia e também tentar indicar no seu banco de dados que você fez a identificação da georreferenciamento depois daquelas escalas. E daí você monta, né, a sua tabela, e aqui está no formato CSV, separado por vírgula, que é o formato que eu consigo fazer a análise da extensão de ocorrência e área de ocupação do GeoCat, né, e aí indicar um possível status de ameaça daquela espécie. E, por fim, fazer um mapa de ocorrência da espécie, que eu usava principalmente a base de altitude, né? Para o grupo que a gente trabalha, eu falo assim, a altitude é muito importante. Então, colocando esses atributos, extensão de ocorrência, área de ocupação e os pontos de ocorrência da espécie. Bom, tem como consultar as localidades online? Tem. Né? Tem essa ferramenta aqui do Species Link, inclusive, que ela te retorna localidade, município, estado. Então, é uma ferramenta assim, de um uso bem rápido. Só que ela te traz alguns inconvenientes, algumas coisas que você tem que ficar muito atento para essa ferramenta, que é o Geoloc. O Geoloc ele vai te devolver uma tabela, uma planilha, com materiais daquela localidade. Eu fiz uma pesquisa aqui, Itatiaia. Tá? Coloquei só esse nome aqui, Itatiaia. Então, assim, para Itatiaia, tem vários, assim, né, tem muitos materiais coletados em Itatiaia, ele mostra, então, né, as coordenadas geográficas, né, informação de município, de estado. Então, eu tenho tanto Itatiaia, que é do Parque Nacional de Itatiaia, na divisa ali de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? Apareceu um outro ponto Itatiaia aqui em São Paulo, não faço ideia que Itatiaia que é isso. Nem sei se existe isso aqui. Aparece um próximo do Espírito Santo, também nunca ouvi falar. Mas tem uma localidade que é do município de Ouro Preto, que também chama Itatiaia, que fica em Minas Gerais.
Então, assim, é uma forma de você chegar na informação da localidade? Só que você não pode confiar cegamente. Você também vai ter que ter um olhar crítico em função desses homônimos de topônimos. Tá? Uma outra forma que é bem legal, assim, é esse banco de dados do Exército, o BDGEX, não sei como que fala isso, que ele o que ele fez? O Exército Brasileiro, eles georreferenciaram todas as cartas do IBGE, tá? Então, assim, porque esse trabalho de georreferenciar, ele é trabalhoso. E então esse site, ele meio que você quer fazer uma consulta rápida ali e tal, você já consegue chegar na sua região provável ali que a sua espécie está, e você já consegue já ter muito mais informação a partir da carta do IBGE, que você pode auxiliar o seu processo de georreferenciamento. Mas tem limitações. Também tem limitações. Então aqui eu fiz uma busca, né, por Itatiaia, apareceu aí outros Itatiaias aí, outro lá na Bahia, não faço ideia, Itatiaia do Alto Bonito, mas tem Itatiaia, né, fui assim, com foco no Itatiaia de Minas Gerais. Né? Então aparece lá o Itatiaia lá de Ouro Preto, e aí quando a gente vai aproximando, dando zoom, aparece a carta do IBGE. Então, assim, nosso foco daqui para frente é todo nas cartas do IBGE, tá, gente? Eu acho que essa é uma das melhores ferramentas para o botânico fazer o trabalho de georreferenciamento. Lógico, conciliando com as imagens satélite do Google. Só que a riqueza de informações, a exatidão da informação, a exatidão do nome que a carta do IBGE traz, é difícil de você ter isso em outras bases, em shapefile. Assim, não tem. Então, essa reunião de informações que uma carta do IBGE traz é um dos melhores conjuntos de informação para a gente fazer o georreferenciamento. Então, quando eu me aproximo ali através desse site do Exército e eu aproximo o cursor aqui da localidade de Itatiaia, vejo que a coordenada geográfica ela aparece aqui em cima. Mas vejam também que essa coordenada geográfica não está com uma precisão muito boa, não. Ela está em grau decimal e somente com 2 casas depois da vírgula. Tá? O Exército ele limita, em função de questão de segurança, ele limita um pouco o grau de precisão da informação georreferenciada. Mas não quer dizer que a gente pare por aqui. Eu posso fazer esse mesmo processo utilizando o QGIS. Tá? Então, essa é a parte também da prática. Eu pedi para vocês instalarem o QGIS no computador de vocês. E eu queria ver se a gente segue por aqui, né, ou se a gente tenta cada um ir fazendo também no seu computador, tentar conjugar. O que vocês acham aí? Só para... O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que a gente conjuga e cada um vai tentando fazer no seu computador, a gente vai trocando uma ideia ou... Alô? Acho que você pode ir fazendo e aí a gente vai tentando acompanhando o nosso. Uhum. Beleza. Então, isso que tem lá... acho melhor. O Guilherme também falou que acha que é melhor você ir tocando, porque como ele está gravando, beleza, talvez dê um chabu para ele. Não, tranquilo. Verdade. Bom, eu fiz um print de todas as telas aqui, acho que vai ser de boa. Bom, então dá para a gente fazer esse mesmo processo ali do site do Exército e fazer isso no QGIS. Tá? Então, a gente, nessa proposta nossa de fazer o checklist lá do Parque Estadual Serra do Mar, a gente pode fazer esse processo para toda a extensão lá do parque e para a gente ter mais informações de mais localidades para a gente tentar referenciar os materiais que não têm uma coordenada geográfica bem atribuída. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é lá no site do IBGE. Aí nesses QR Codes estão os links, tá? Então dá para vocês pegarem todos os links aí a partir deles. Então no site do IBGE vai ter uma parte das folhas topográficas, o site mapas do IBGE. Vocês vão abrir aqui cartas e mapas, e aí vocês vão abrir folhas topográficas,
E a escala de 1 para 50 mil são as cartas mais detalhadas, né? Então, quanto menor o valor aqui depois dos 2 pontos, quer dizer que tem um detalhamento maior da carta. Quanto menor o valor. E daí, então, quando você abrir aqui, vão aparecer todos os municípios, né? Ou o nome, todos os municípios não, todos os nomes de todas as cartas. No caso, a gente vai buscar aqui, como exemplo, a carta Ouro Preto. E depois que a gente encontrou a carta Ouro Preto, a gente vai clicar aqui em cima, e daí vai abrir uma imagem no seu browser, que é a imagem em alta resolução dessa carta, que ela deve ter mais ou menos uns 20, 25 megas. E aí você pode baixar essa imagem para a sua pasta de destino, para depois a gente trabalhar em cima dela. Bom, repare que a carta do IBGE, ela tem ali o conjunto de informações na área do mapa, mas ela tem também a legenda dela, e que ela traz informações para a gente, elas são muito importantes. E a gente tem aqui, lembra que eu falei como que a Nancy, lá no início, ela fazia o georreferenciamento dos materiais dela? Era por essas cartas do IBGE. Então, ela pegava no cruzamento das linhas, nas linhas estão anotadas as coordenadas geográficas, que variam nos quilômetros. Tá? Então, tem a coordenada inicial, aqui a sul, a oeste, mas em cada vértice aqui vai ter uma coordenada de referência. Essas coordenadas de referência vão ser muito importantes para a gente poder georreferenciar a carta, para a gente colocar ela no espaço em que isso faça sentido. Então, essa é a carta Ouro Preto, ela está anotada aqui o nome Ouro Preto. Se eu quiser pegar, assim, não, minha região está um pouco mais a oeste, aí você vai buscar a carta Itabirito. Então, essa região aqui da legenda mostra a articulação das cartas. Tá? Então, se você precisar preciso de mais a norte, aí você vai procurar a carta que chama Acuruí. Preciso de mais ao sul, vai buscar a carta que chama Ouro Branco. Então, aqui são os nomes das cartas. E o Itatiaia, então, está aqui nesse local. Dei um zoom aqui, aparece lá na Serra da Chapada e o Itatiaia. Tá? Se liguem nessa coordenada geográfica que vão estar nos cantinhos das imagens. Abrindo o QGIS, vocês vão entrar na parte do raster. E lá no raster, vocês vão encontrar ali uma opção que chama georreferenciador. Estão acompanhando, tá ok? Posso seguir? Tudo certo, pode seguir. Beleza. Então, ali no georreferenciador, vocês vão poder fazer esse trabalho que é de referenciar a carta. Nesse ícone aqui, vocês vão carregar aquela imagem que vocês salvaram a partir do site do IBGE. Tá? Quando você subir a imagem, você vai, então, atribuir esses pontinhos de referência. Vocês lembram? Fiquem muito atentos aqui a essas coordenadas que estão aqui no canto do mapa. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar, aqui nessa função, vocês vão acrescentar, dão um zoom, ampliam o máximo possível dentro da resolução, e vocês vão pegar e colocar uma coordenada geográfica em cada vértice do mapa. E vocês vão anotar aquelas coordenadas que estão ali, tá? Vocês podem anotar ela exatamente no formato que está lá, que é no caso de grau-minuto. Não está em grau-minuto-segundo, está em grau-minuto. Não precisa de colocar o símbolo de grau, não precisa de colocar o símbolo de minuto, você simplesmente dá um espaço, né? Então você escreve lá 43 graus e... Né, então você escreve só 43, espaço 20, né, se for 20 minutos. Ok? Só não podem se esquecer de acrescentar o sinal negativo. Ok? Então, esses 4 pontos que eu acrescentei, estão aqui os pontos, né? As coordenadas do eixo X, a coordenada do eixo Y. Ok? E eu coloquei em grau minuto e ele reconhece e ele mesmo converte já para grau decimal. Aqui tem algumas informações que são importantes, aqui de resíduos, que é o erro que ele gera a partir, que ele calcula o erro a partir do georreferenciamento que você fez. Eu coloquei 4 pontos aqui, porque assim, a gente não precisa de uma precisão extrema, mesmo porque já tem um erro, né, inerente
a esse processo, né, de pegar uma carta que foi feita à mão, mas que é uma carta com muita precisão, sim, e muito bem feita, e convertendo ela para o sistema hoje que está todo em meio digital. Né? Então, converter o analógico para o digital, que era erro. Como minimizar esse erro? Você pode aumentar a quantidade de pontos de referência. Você pode pegar mais cruzamentos entre aqui na grade de coordenadas e atribuir mais pontos. Vai fazer muita diferença? Não, não vai fazer muita diferença. Eu vou mostrar para vocês o resultado final. Por que não vai fazer? E depois vocês entram na parte das configurações. Configurações é esse símbolozinho aqui em amarelo, parece uma engrenagem. Vocês vão pegar o tipo de transformação projetiva, o método de reamostragem cúbico, e aqui o sistema de coordenada de referência. Esse daqui é muito importante. Isso daqui é uma das questões que, assim, acho que é a questão mais importante em todo esse processo. O que acontece? Hoje a gente trabalha, na ciência a gente trabalha com o datum WGS84. O oficial IBGE é o CIRGAS 2000. Só que a gente já teve outros dados que já foram utilizados. Anteriormente ao WGS84 era muito utilizado o SAD 69 e antes do SAD 69 era o Córrego Alegre. Tá? Datum Córrego Alegre. Então, assim, como essas cartas são muito antigas, se a gente não calibrar esse datum aqui nesse momento, calibrar o datum de forma correta, a gente vai ampliar muito o nosso erro. Ah, é um erro muito grande? Olha, não é muito grande não, mas vai ser um erro importante. Então aqui é o momento da gente tentar calibrar e fazer isso aqui de forma mais adequada. Infelizmente, a gente não se preocupa muito com essa questão do dado, mas nesse ponto aqui ele é muito importante. E daí, depois que você fez aqui as configurações de transformação, você vai clicar nessa setinha verde, e ele vai então transpor essa imagem, ele vai virar um raster, e você vai conseguir abrir isso no painel de opções ali do QGIS. Então eu trouxe aqui para você, só para mostrar bem de forma ilustrativa, né, um print da tela do QGIS. Então tá aqui toda a região que a gente está trabalhando, né, a Serra do Ouro Branco, aqui a região do Itatiaia. Então depois que a carta ela está já referenciada, ela, né, ficou ok, ela está caindo na região correta. Beleza? Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Alguém tentou fazer? Em relação ao datum, eu queria saber como que a gente sabe qual que é o correto para usar. Ah, legal. Na carta do IBGE está escrito qual datum que é utilizado. Está escrito aqui embaixo na legenda. Ah, beleza. Você vai encontrar essa informação na legenda. Então, assim, a princípio, Lucas, todo mapa que a gente gera, a gente deve indicar o datum quando a gente elabora. Tá? Então assim, são meio que uma regra... Não pode quebrar essa regra na cartografia. Indicar o datum, indicar o sistema de coordenadas e qual que é a projeção que você utilizou para fazer seu mapa. Justamente para que quem vá depois precisar desse mapa e não tenha os dados em shapefile, se ele quiser fazer um georreferenciamento, ele consiga chegar bem próximo do que foi feito anteriormente. Tá? Beleza, obrigado. Nada. Acho que para todas essas cartas foi Córrego Alegre, não sei se para alguma coisa teve SAD 69, mas vai estar anotado ali na legenda. Bom, depois feito isso, ali no ambiente do QGIS, a gente consegue acrescentar as coordenadas geográficas. Você pode, então, entrar na opção de camada, nova camada shapefile, e na nova camada shapefile, no tipo de geometria, você adotar ponto, lembrar de repetir o mesmo datum, não quer dizer que você vai ter que trabalhar com esse datum para o resto do seu projeto. Depois você pode fazer a conversão dos dados, inclusive da carta, você pode converter ela para o datum do seu projeto, que pode ser WGS84. Pode ser não, né? Na verdade, é o ideal. É o que a gente usa assim, na ciência no Brasil. O oficial, IBGE, CIRGAS 2000, que não tem muita diferença para o WGS84. Não. São bem compatíveis os dois. Então, lembra, na hora que você for adicionar os pontos, utilizar o mesmo datum, para a gente minimizar o erro. E aí pode acrescentar uma nova coluna, né? Eu acrescentei uma nova coluna ali, localidade, que é o dado de texto, né? Comprimento de 80 caracteres.
Aí tá aí, então eu acrescentei um ponto para tentar identificar onde seria essa Capela Santo Antônio no mapa, né? E lá no mapa eu não dei o print dessa parte, infelizmente eu pulei uma etapa aqui. Lá está escrito, no mapa está escrito que tem a Capela Santo Antônio, né? E eu acrescentei um ponto onde estava escrito Capela Santo Antônio. Vejam bem, meu ponto caiu aqui, ó. Esse ponto vermelho. Vejam pela imagem de satélite do Google. A capela é essa. Essa é uma foto da capela que eu tomei nesse sentido aqui, ó, exatamente. Ó. Quando eu passei por esse local. Uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. Tá? Então vejam que a gente ainda tem aqui um erro também da própria imagem satélite do Google, não está tão distante o ponto. Isso para a gente, o que a gente precisa de fazer, considerando as limitações, né? Que esse é um tipo de trabalho para fazer um mapa de distribuição, avaliar status de ameaça, dentro daquelas possibilidades, isso daqui já é um grau de precisão, assim, excelente. Isso já resolve em muito o que a gente precisa de fazer. Então, depois que você acrescentou esses pontos, né, encontrou essas localidades a partir das cartas do IBGE, você vai poder acrescentar a informação também da coordenada geográfica, os valores de x, y, no formato que você desejar, exportar isso para uma tabela no formato XLS, ou CSV, ou TAB, né, ou TXT separado por TAB, e então ter todas essas coordenadas geográficas de localidade de referência. Tá? Então, são essas as questões, e esse é o exemplo principal que eu teria para trazer para hoje aqui, que pode servir para a gente, para dar continuidade com o georreferenciamento do material do Parque Estadual da Serra do Mar, mas que serve também para várias outras coisas da vida da gente. Tá bem? E é isso, pessoal. Para hoje, era isso que eu queria trazer.